Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje o nosso tema, Rabino Dani, futebol combina com religião? Esse é bacana, hein? Diferente esse que a gente está trazendo hoje. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, que nos cede seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. Avenida Angélica 321, 11º andar, do nosso amigo Ravi. Eu sou o Renato. E hoje a gente vai falar de futebol. Muita gente na vida, futebol é mais que religião, né? Tem gente que vive pra esse troço. É impressionante, cara. Tem gente que se mata, né? Eles matam no estádio por causa de futebol. Uma loucura isso. Vamos falar de um assunto bem delicado. Com o futebol e a religião, olha, acho que eles mais competem do que combinam. Mas vamos lá. Vamos, Rabino Dani. Você fala, eu escuto. O estádio é um templo. O estádio é um templo. É o templo do futebol, fala mesmo. Templo que bomba. Lotar muita gente. Vai mais gente lá do que na igreja ou na sinagoga ou em qualquer lugar. Sem dúvida alguma. Essa é uma verdade. 40 mil, 50 mil pessoas no estádio de futebol para ver os caras jogando. Eu não sabia, quer dizer, de verdade, quando você sugeriu o tema, hoje, ainda antes de você ter me falado o tema que a gente ia abordar, a secretária onde eu trabalho me falou o seguinte: sabe quem ligou? A mãe de fulano queria muito que você eu queria encontrar uma menina para ele, etc. Que a mãe dele disse o seguinte: ele casou com um time de futebol. Falou aí, ó. Time. Ele casou com futebol. Deve ser o Palmeiras, né? Com certeza, porque para ter essa vontade só pode ser o Palmeiras. A Carol olhou torto ali. Ela é São Paulina. É corintiana. Ela ficou brava agora. Ela olhou torto, ela quase foi embora. Não estava abrindo a porta ali para ir embora. Não, foi isso que o cara falou. O cara falou assim: que ele casou com o Corinthians. Acabou, ele não vai casar com ele. Acho engraçado isso, né? Mas é verdade. Eu tô falando, o futebol ele compete com a religião. Veja, o tema. Existe uma questão aqui, se você for olhar um pouco de uma maneira radical, e é esse, eu acho que é todo o ponto da beleza que tem o caminho racídico, e eu me permito explorar antes de começar a ideia racídica sobre esse tema, ver uma relação que tem entre o futebol e a religião. Muitos podem até questionar e falar assim: mas que tema, como é ridículo, como você vai comparar a religião com uma coisa tão banal, né, com um jogo, futebol, quer dizer, pode ser que tem pessoas que acham isso muito estranho. Porém, entretanto, o famoso Baal Shem Tov, que a gente fala tanto dele, que é o fundador do Hassidismo, ele disse uma coisa importantíssima, que tudo que você vê ou escuta, você pode aprender de como trabalhar e de como servir Deus. Tudo que você vê na Terra, tudo que você escuta, tudo que você vê, não é à toa que você viu. Não é à toa que você escutou. O que eu posso aprender disso para poder servir a Deus? O que eu posso aprender disso no meu caminho para me aproximar ao Criador, ou para servi-lo, ou no meu lado espiritual? É verdade, estamos no mundo físico, mas é óbvio que tudo que tem no mundo físico, a gente pode tirar uma lição. Pode tirar uma lição de como servir o Criador do Universo. Isso é muito importante quando a gente fala sobre esse assunto. Agora, o mais curioso é que quando você tinha me falado, eu nem titubeei, eu respondi na hora ótimo. E eu vou lhe explicar por quê, meu querido, por que eu te falei ótimo. Porque em 1980, ok? Escuta o que eu vou te falar. Em 1980, depois eu fui checar a data, foi no dia 26 de Nissan, foi no dia 12 de abril de 1980. Aquele ano caiu o Shabbat. Era um sábado, porção de Shmini, ok? Estavam abençoando o novo mês, o mês de Sivan. No final do mês de Nissan, estavam abençoando o mês de Sivan. E sempre quando é Shabbat, um Shabbat que abençoa o mês, o Rebbe fazia uma reunião racídica, o que a gente chama de Farbrengen. Logo depois das orações matinais, sempre começava às 1h30 da tarde, às vezes terminavam por volta de meio-dia, meio-dia e 15. 1h30 começava essa reunião racídica, e ia até as 4 ou 5 horas da tarde. O Rebbe falava, cantava, assim que era. Eu ainda não estava lá, porque era a primeira vez que eu visitei o Rebbe foi em 82, depois comecei a estudar em 86. Mas em 1980, o Rebbe ele falou estava falando entre as charlas, entre os discursos que o Rebbe está falando, o Rebbe de repente ele aborda, porque justo naquele
naquele grupo, naquela reunião, tinha muitos madrechim, que são chamados instrutores de colônia de férias, que estavam justo nessa reunião. E o Rebbe, ele começou a falar sobre o quê? Futebol. Uma sirra inteira o Rebbe falou sobre futebol. Uau, não Isso- sabia dessa. Isso aqui é importante, por isso eu deixei a data, quem quiser checar, vale a pena. A verdade é que isso está impresso em Yiddish ainda, porque esses livros ainda não foram traduzidos para o hebraico, mas vale a pena ler. E eu lembro que, como bom brasileiro, que estudou na Yeshiva, e depois que eu aprendi o Yiddish, eu fiz questão de estudar esta Essa fala do Rebbe, Rebbe. e eu vou compartilhar com vocês os pontos que o Rebbe fala lá. Então, é inacreditável. Então, por isso que eu acho que é uma coisa muito bacana a gente poder expor aqui e conversar sobre isso e ver o que você acha a respeito. Então, primeiramente, o Rebbe estava falando, de novo, para os educadores, falando o seguinte: é verdade que quando vocês estão no acampamento, a criança tem que saber que tem horário da reza, tem horário de estudo. Porém, como criança, a criança ela precisa se movimentar. A criança ela precisa Energia, né? Pra gastar energia. E muitas vezes elas gostam de gastar energia brincando de bola. Brincando de bola. Então vocês, como educadores, não devem não devem proibir deles se exercitar. Ao contrário, uma criança ela tem que também fazer esses exercícios. É bom para a saúde dele, é bom para o físico, é bom para a saúde dele. Porém, uma vez que eles vão se dedicar à parte terrestre do corpo, etc., é bom que foque uma lição do que você pode aprender do jogo que vocês vão fazer em prol do judaísmo. Legal. Assim, ele começou a dizer. É engraçado que, né, nesse discurso, o Rebbe falou, com certeza deve ter muitos barba brancas aqui que estão olhando, o que eu estou falando de jogar bola no Shabat? Que não se deve jogar bola no Shabat. Está escrito no Código de Leis, não se joga bola no Shabat. Então, o que eu estou falando no Shabat sobre jogar bola? Isso por um lado, o Rebbe falou. Então, o Rebbe disse, porque a gente pode aprender uma lição de como servir a Deus, isso é um. E dois, o Rebbe falou, e também eu estou falando isso para que ninguém saia daqui, quando termina o Shabat, vai procurar um campo para jogar bola. Não é esse o propósito do meu discurso que eu estou falando aqui. E sim, para crianças que estão na idade, que precisam se exercitar. Obviamente, se uma criança ela não precisa mais, ela deve se dedicar mais ao estudo. Mas se ela vai brincar com alguma coisa, que ela possa aprender a como servir a Deus. Assim foi o prefácio. O Rebbe começou a explicar futebol em termos espirituais, que é uma coisa assim, fora do comum. Então, o que o Rebbe diz? Ele diz o seguinte: primeira coisa, o futebol, você tem duas equipes. E o trabalho não é individual, o trabalho é em equipe. Você tem que trabalhar em equipe, é o teu trabalho individual, e cada um colabora na sua posição com uma tarefa. Depois o Rebbe explicou o seguinte: o jogo envolve a bola. No Tratado de Psachim, o Rebbe trazendo o Talmud, obra de 2000 anos atrás. Lá o Tosafot, que é um sábio, que viveu há 1000 anos atrás, eram famílias de Irash, os alunos de Irash, eles Comentaristas da Bíblia. do Talmud ainda. Então ele falou o seguinte, lá ele traz que o mundo é igual a uma bola. Então a bola representa o mundo. E o que você tem que fazer? Você que em equipe, você tem que defender a bola e você tem que conduzir a bola, que é o mundo, para o portão do rei. Que é o gol, é o portão do rei. Sharamela. Ele diz, é o portão do rei. Ou seja, a gente tem que conduzir o mundo, tem que preservar o mundo. Tem que, em equipe, conduzir o mundo para o portão divino, para os interesses do divino. E você tem que saber que você tem uma outra equipe. E essa equipe é teu inimigo, teu adversário, que está procurando conduzir também o mundo para o outro portão. Portão contrário do paraíso, ou outro portão. E você precisa defender esse mundo não apenas intelectualmente, Fisicamente também. mas não apenas cabeça, não apenas com mão, até mesmo com o nível mais inferior, que é o pé. Os pés você utiliza para poder jogar essa ideia do futebol
preservando o mundo, levando em equipe. E quando a gente trabalha em equipe, não é você que ganhou, e sim é o povo. O Rebbe estava falando questão do povo judeu, né? Então, quando você joga, então não é você, Moisés, não é você, Renato ou Dani que venceu, e sim Israel venceu. O povo vence, como a equipe inteira. Não existe um campeão igual futebol. Sim, a torcida ganha junto. Quer dizer, então, exatamente. Então você representa algo coletivo. Por que que é importante a gente vencer? Porque assim a gente está santificando o nome de Deus. Para isso, antes, você acordou de manhã, você rezou e você estudou. Você até pediu para poder vencer um jogo, para poder o quê? Fazer bonito. Para salvar o mundo e colocar o mundo no local desejado, para que não caia em outras mãos que profanem, etc., e coloquem num outro portão. Então a gente reza, a gente pede ajuda, etc. E a criança vê que o pai faz a mesma coisa. Acorda de manhã, ele já logo reza, e depois ele vai trabalhar. Ou a mãe, ela reza depois, vai para o shopping para fazer as compras, etc. Todos esses exemplos. E a criança vê, e a mesma coisa ela faz. Então, quer dizer, ela quer. E a equipe está jogando. Ela, como um todo, ela quer vencer, ela quer ganhar, ela quer, sabe que é um trabalho em equipe, e o trabalho é sério. Porque estamos salvando o mundo está nas tuas mãos. Deus entregou o mundo na mão de cada um de nós. E a gente tem a obrigação de dizer, Bishvili livrar o lado, que por conta de mim foi criado o mundo. Eu tenho a responsabilidade desta bola chamada universo mundo, e eu preciso preservar e conduzir, etc. Imagina o Rebbe falando no Shabbat, explicando todo o conceito do jogo do futebol. Cara, quando você falou isso, eu falei, não é possível. Não é possível. É tão bonito quando você, olha, de novo, pegamos uma coisa que é simples. Assim, a criança, ela vai brincar, mas ela vai brincar pensando numa responsabilidade. Ela fala, não, a bola não pode cair no adversário. A gente tem que salvar o mundo para que realmente seja conduzido para um lugar certo e não deixar que outros dominem esse mundo, que caia na outra mão, para que não levem esse planeta, não leva, né, esse mundo para o portão não devido. Vieram duas reflexões bem fortes. É interessante. Aqui. Muito interessante, vieram duas reflexões bem fortes. A primeira reflexão é que talvez, quando a gente vê essa paixão pelo futebol, a gente tem muita coisa que está no nosso subconsciente, né? Existe muita coisa no nosso subconsciente que a gente não sabe, a gente expressa ela, mas que na verdade você não consegue, às vezes, botar em palavras. Então, tem muita gente que fala, você precisa ir no psicólogo, fazer uma terapia para se descobrir, porque teu negócio está lá no fundo, você não sabe o que é, você reage assim, mas está lá no fundo. Então, assim, você falando e eu enxergando esse ponto de vista do Rebbe, me dá uma sensação que talvez os esportes, aí o futebol e todos os outros, que você tem essa coisa, talvez essa vitória, esse grupo e essa vitória que traz essa beleza, esse encantamento que as pessoas ficam pelo esporte, talvez tenha a ver lá no subconsciente com essa luta entre o bem e o mal. Não só com o adversário em si, né? Essa coisa que a gente tem que vencer, que a vida é um lugar de vitórias, e aí você talvez reflita esse subconsciente teu, como a gente está falando hoje no futebol. Talvez você jogue as suas expectativas desse bem e do mal, da vitória, da busca do bem maior, de uma conquista maior, que é para você uma coisa programada no seu subconsciente, até de uma maneira divina, para que você jogou isso no futebol e por isso que você tem tanta paixão por aquilo. Essa foi uma reflexão que me veio, porque talvez pode ser isso, porque de fato a gente sabe que, para nós, né, não adianta falar que não, para a gente que é religioso, que acredita que Deus existe, ponto final, porque para quem não acredita, um dia vai acreditar, mas por enquanto, para os que acreditam, que é a maioria das pessoas, falar a verdade, não importa em que forma seja, mas a maioria das pessoas acreditam, Deus joga na nossa programação, no nosso HD interno, na memória RAM, ele joga lá o que vai ser o nosso sistema operacional. E essa briga do bem e do mal, ela existe em todo ser humano, não é para ser mocinho ou bandido, não é isso, mas essa briga do bem e do mal, lutar contra as nossas falhas, contra os nossos defeitos, né? Isso aqui é uma coisa de a gente tentar ser melhor todo dia,
Isso é uma coisa que está lá dentro, né? Na nossa programação. No HD ele está lá. Sim. Então, de repente, o jogo pode ser uma projeção dessa questão, dessa programação entre o bem e o mal. Me veio essa primeira reflexão. Depois eu falo a segunda. O que você acha disso? Achei isso. Não, eu acho isso muito bacana que você está falando. E eu também pego, quando você fala futebol, no caso na vida, né, que a gente está correlacionando com a religião, eu acho que na religião você tem dois passos. Você tem o trabalho individual e você tem o trabalho coletivo. Então o futebol mostra, obviamente, o trabalho coletivo, e você tem que ser na tua área individual, naquilo que você é melhor, mas você não é tudo. O cara não bate lateral e cobra, entendeu? E vai dar cabeceada e vai catar. Não tem isso. A gente não faz, é o cara que faz tudo. Tá certo? Então você tem um trabalho individual, mas o principal, eu acho que o que a religião poderia, dessa passagem que o Rebbe nos ensina para falar para uma criança, eu foco aqui de novo, por que eu falo para falar para uma criança? Porque o Rebbe está dizendo, realmente, a criança vai brincar, então que ela pense nessas coisas. Já foca esse lado positivo, né? Ensina a criança que tudo ela pode aprender de como... De novo, não é que o Rebbe está dizendo vai jogar bola, vai ser, entendeu? Coisas, sim, que a pessoa vai crescer na vida e ela pode fazer outras coisas e outras habilidades, etc. Mas uma vez que, já que você vai se submeter a jogar uma partida ou fazer qualquer coisa, tenha isso em mente. Mas o futebol em particular, no caso, é um esporte coletivo. Entendeu? Não é um tênis que você está jogando contra um adversário. É 1-1. Que não. É um negócio em equipe. E eu acho que o equipe, a questão da equipe no futebol, que mais chama aqui, que difere esse esporte dos demais esportes, quer dizer, saber, eu sei que você é bom, mas será que você consegue trabalhar em equipe? Olha, quando você trabalha em equipe, onde você pode chegar? Você salva o mundo, entendeu? Literalmente. Então, às vezes, saber que a gente não viemos aqui para o mundo O jogo individual. para o jogo individual. Exato. Não viemos aqui para o mundo para o jogo individual. Temos a nossa tarefa rival. Todo dia a gente briga com o lado negativo de uma maneira individual. Mas o jogo coletivo salva o mundo. Você sabe que tinha uma frase do Toninho Cerezo, que ele falava que todo mundo, por que o futebol é tão amado e é um esporte tão respeitado? Ele falava porque era o único esporte que se joga com os pés. É um esporte difícil, não é fácil. Jogar com a mão é mais fácil, você tem precisão em jogar com a mão, né? Tudo que você joga com a mão, você tem mais precisão. Mas jogar com os pés é um negócio muito complexo. Você dominar os seus pés. E ele falava também que é o jogo que você tem a bola mais longe da cabeça. Não é uma coisa, a cabeça está mais perto das mãos, está mais longe dos pés. Ele falava que isso é a dificuldade do futebol. Então, acho que também tem isso, né? Eu acho que a questão de você não ter o domínio completo, porque com a mão você quase tem, né? O domínio com a mão realmente é muito maior. Então, se você não tem o domínio completo, te põe numa vulnerabilidade. Por isso que fala que o futebol só acaba no último segundo. Você tem que assistir até o último milésimo, porque pode acontecer qualquer coisa, que não é tão previsível. Tanto que você vê que partida de basquete acaba 199. Quer dizer, os times fazem muito ponto, todo mundo faz muito ponto. Sim. E um jogo de futebol pode dar 10-0, 7-0, levamos, né? 7-1, né, Belém? Então, quer dizer, você consegue ver essa situação real no futebol, que é essa vulnerabilidade. Que mesmo você estando no esporte, mesmo você estando numa situação coletiva, você não consegue dominar super aquela situação no momento em que você está dentro do campo, né? Porque isso também é interessante. Eu acho que tudo que põe a gente numa situação mais vulnerável, a gente também sabe dar um pouco mais de valor quando você ganha. Quando foi fácil, foi fácil. Você ganhou, foi fácil. Então, beleza, foi fácil. Mas quando é difícil, você tem uma situação de domínio mais difícil, também te coloca num lugar onde você dá mais valor para tudo isso, né? Sim. Quando o Rebbe ele abordou o lance do futebol, que é jogado com as pernas, então, o Rebbe ele diz lá naquela sihá, ele diz assim, o homem difere dos demais criados pelo lado intelectual, é um ser racional. Tá certo? O animal também tem sentimentos, a gente também tem que salvar o nosso coração. Ele diz assim, nessa tarefa de salvar o mundo, a gente precisa envolver até o nosso nível mais baixo, até o calcanhar, até o nível inferior. Quer dizer, a gente precisa como um todo. Quer dizer, e é interessante, no futebol se usa a cabeça. Você tem gol de cabeça, você tem gol de peito, tem gol de coração, tem gol de tudo. Mas se mexe, sim. E outra, é bem o seguinte, não é a importância, cara, a importância de salvar o mundo é tão grande que a gente tem pressa. No futebol você tem pressa.
A gente não brinca, Sim, joga correndo. Então, isso que eu achei isso muito bacana, que ele estava falando. E são detalhes que ele falando. Ele tá falando, a gente tem prazo, ninguém aqui tá acomodado. Não, deixa amanhã eu faço. Amigo, ó, tem 45 minutos, tem 90 minutos. A gente tem que se virar nos 30, amigo. Temos que fazer. Sim. E tem que sair correndo. Vamos juntos. Vamos lá, vamos salvar o mundo. Eu achei uma ideia assim. Uma coisa também que eu acho que, tudo bem, as pessoas vão falar, no tênis também tem, é um esporte individual, também tem. Tem, lógico que tem paixão, né? O esporte traz uma certa paixão, principalmente quando você vê pessoas de grande habilidade jogando, dá muita, né? Você fica ali meio pasmo com isso. Mas não é à toa que eu acho que os esportes coletivos, eles trazem mais gente do que os esportes individuais. E na minha opinião isso acontece porque, na verdade, você vê esse esforço coletivo acontecendo. E isso é uma coisa que transmite para a tua vida. Assim. Eu acho que esse futebol combina com a religião, eu acho que reflete. É como o Rebbe está falando, reflete a religião. Não é questão de combinar, não, mas ela reflete esse trabalho que você está trazendo, que o Rebbe está falando. Quer dizer, é o trabalho de você mover o mundo para chegar no portal da glória. Quer dizer, onde você chega lá no. Mas não somente isso. Baseado nisso que acabamos de falar em termos espirituais, você consegue entender muito do que acontece com quem tem paixão com esse esporte. E você vê que a rivalidade é muito grande. Sim. Você encara o outro lado como um lado negativo mesmo. Como o contrário, você está entendendo? Literalmente, você mata. Você sabe, o nego mata pro futebol. Então, quer dizer, olhando para esse aspecto, olha como realmente. Sim. Não, o outro lado, você não está entendendo. Eu estou numa batalha, eu estou salvando o mundo. Sabe? O outro lado, eu não posso deixar. E o outro lado, ele tem um domínio zero. Eu não posso deixar que ele tenha. Preciso trazer esse negócio. Cara, agora já veio outra visão na minha cabeça. Mas não é interessante? Muito, porque essa visão que veio agora foi a Fuca foi o contrário. Então, quer dizer, se a gente reflete primeiro. Você não saiu de Purim agora? Exato. Agora, se você pensar na volta dessa história, é que você pode aprender com o futebol. Ao contrário do que você pegar e se projetar no futebol, por isso você gosta, você também pode tirar um aprendizado muito grande do futebol. Claro. Que essa é uma visão que eu estou pegando aqui com você agora, que é, sim, fantástico. É isso que só que eu estava na projeção, agora eu estou voltando para trás, estou sentindo ele, estou enxergando pelo outro prisma, que é olhando como o futebol realmente pode mudar. E se essas pessoas que gostam tanto de futebol, de qualquer esporte, e que sentem essa sensação do bem e do mal lá do outro lado, sentissem isso para lutar pelo bem da sua vida e pelo bem da sua comunidade, pelo bem das pessoas, do mundo, Da bola. do mundo. Cara, se o cara fizer isso e botar essa mesma energia na vida dele, esse propósito é lindo. É um propósito que talvez não, é o propósito da criação, a gente fazer desse mundo um lugar melhor, fazer desse mundo uma morada para Deus, a gente está aqui para isso. Sim. Então, cara, realmente você trouxe aí, agora eu não estava desse lado, tá? Agora, talvez, sim, você estava falando do tempo inteiro, mas eu não estava desse lado, estava do lado da gente se projetando lá. Mas ao contrário, né? É claro. Isso pode trazer um ensinamento gigante. Isso ensina a criança que ela pode tirar isso para a vida dela. A criança e a gente também. O Rebbe não tinha nenhuma criança. Exato. Só somos eternas crianças, né, cara? Certo, né? Claro, o ensinamento, eu vou te falar, é inacreditável. Você lê um negócio desse, você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Ele para poder, pega um outro aspecto e fala que essa é a vida. Esse é o mundo. Sabe? O mundo foi criado ter o bem e o mal. Então, como se tivesse dois times. Então, você fazer parte do time que vai salvar o mundo. E não aquele que vai destruir o mundo. É construtivo, sabe? Você sabe que o futebol, as pessoas têm uma... Quem não acompanha, né? Não é todo mundo que acompanha, sabe? Mesmo tendo muita gente que gosta. Para quem gosta, sabe. Para quem não gosta, acha que lá tudo acontece assim, um monte de bobo correndo atrás da bola lá e tal. Para quem gosta, sabe que o futebol é um jogo de extrema estratégia. Você monta seu time de 1000 maneiras, né? Na verdade, eu acredito que os esportes coletivos, eles são esportes criados meio que simulando uma guerra. A ideia é a guerra, é conquistas, né? São conquistas. Você vai fazer um negócio para conquistar, o outro para conquistar. Futebol não é diferente do xadrez. É um monte de... Você tem que saber jogar para poder ganhar a mesma coisa. São disputas. São disputas que estão sendo feitas. E o futebol, esse negócio, eu quero trazer esse negócio das estratégias, que eu acho que também trazendo agora para a vida também tem que ser estratégica, porque
dentro do seu convívio diário, com todo mundo que está ali, suas equipes de trabalho, sua família, seus amigos. Cara, tem toda uma administração estratégica se você quiser de fato ter uma vida feliz, né? Tem que fazer essa administração estratégica e colocar como prioridade o que for a verdade, né? Coloca a verdade lá na frente, que é onde você tem que chegar. É o gol. É o gol. Tem que levar no portão do rei. Exato. Não, mas é a ideia do treinador, né? Você tem que ser na tua vida um treinador e entender que você vai ter sucesso igual a equipe, né? Quando você joga em equipe. Então, você administrar uma boa equipe, você tem grandes chances de chegar no teu objetivo, que seria o gol. Quer dizer, veja, quando você está perguntando, quando um tema é religião e futebol, tem muita coisa. Não tem muita coisa, eu acho que é o próprio core. É um desenho, né? Um desenho esportivo da prática religiosa. A prática religiosa, claro. Você tem que saber administrar a tua vida para poder, olha, não, fazer sempre o bem, que era aqui, entendeu? Não deixar E às vezes você vai jogar num lugar, às vezes você vai jogar em outro lugar, às vezes você tem que saber estar nessa posição, naquela posição. Se você estiver só numa posição, talvez você não consiga ser tão bom para o teu time naquele momento. Sim. Então você tem que reanalisar isso para ver onde você se coloca para poder ser útil para o time naquele momento que está jogando. E entender que você faz parte de um todo, né? Que é o lance, que é o principal, né? O assunto, quer dizer, não é uma coisa individual. Claro que tem que ter. Você, diferente de outros, cada um agrega para o time, sem dúvida alguma. Mas o principal é não esquecer de trabalhar em equipe. Cara, eu tô agora tá caindo umas fichas muito legais aqui. Para quem não conhece, o estudo da nossa história da Bíblia, né? A gente tem lá oh meu Deus, como chama nossos livros de estudo? O grande. Não. Os grandões de Torá mesmo, Mishnah, né? Com Talmud? Não, Gumará? Gumará. Opa, faltou aqui, pessoal, a idade. Então, as Gumarás que a gente estuda, né? Ela tem vários capítulos, várias coisas e tudo mais. Mas quando você pega a Gumará, né, que ela tem lá o centro da lei, aí abre a lei, aí tem uma pancada de gente discutindo aquele troço aqui na lateral da página e tal. Enfim, sua interpretação. a sua interpretação. Sabe o que é isso? Mesa redonda, futebol debate. Não é? É pra isso? Cara, fica na jogada, um monte de gente, passa na TV, repassa, passa de novo. Discuta. Vai mais ou menos, escuta um outro, discorda, concorda, discorda, tem os que concordam, tem os que discordam, que falam o contrário. Mas é. Tá vendo? Olha só, não me veio, olha que coisa a fotografia que me veio. Porque quando a gente estuda a Guemará, para quem não sabe o que é que eu estou te falando, esse livro de estudo das leis judaicas da Bíblia, pedacinho por pedacinho, pequena discussão, média discussão, grande discussão, gigante discussão, tá tudo lá. É a mesa redonda, futebol, debate da religião, tá lá acontecendo na hora da Guemará. E tem sobre tudo que vocês podem imaginar da vida, capítulos e capítulos de tudo que a vida pode oferecer, estão lá dentro da Guemará para a gente estudar. Então, olha que interessante. Mais um paralelo. Mais um paralelo. Porque as jogadas da religião, elas também são discutidas. Acho que isso também é importante deixar isso claro, até para quem não acompanha, né? Para quem não sabe muito bem como funciona. Opiniões para lá e para cá. Opinião de tudo estrangeiros, né? Seriam os ritos que existem, entre aspas, seitas, que são grupos que cada um tem os seus costumes, cada um tem a sua. Eu falei, não, a gente joga futebol, igual futebol europeu é diferente, não é do... Um joga na defesa, um joga no ataque, um só defesa, um é, né, um com 9, um com 7, não é mesmo? É outra arte. O futebol, quer dizer, o futebol... Interessante. Porque, assim, é um costume local, então o costume local tem essa tendência, que tem aquele... Quer dizer, tem um paralelo, né? E trazendo isso para a vida, né? Porque a nossa tentativa é sempre trazer para o dia a dia das pessoas, é que você tem direito de discordar das coisas, mas você tem que fazer esse debate saudável, né? Você também não pode debater da vida com um debate muito duro para as coisas, né? Você tem que fazer um debate saudável, aceitar a opinião do outro, ficar com a tua, aceitar do outro, às vezes ele vai ter que aceitar a tua, mas esse debate sobre as jogadas da vida... Então, isso é uma coisa interessante que você está falando, é outro lado que a gente pode ligar o futebol com o judaísmo, etc. Eu faço parte de um grupo, de um todo. Eu posso pensar diferente desse todo, tá? Mas a definição de quem vai determinar o meu grupo está na cabeça de uma pessoa, o treinador, que a gente vai chamar ele de Rebbe. Ele é o Rebbe daquela turma, certo? Ele é o rabino daquela turma. Você vai ter que fazer, concorda você ou não, de acordo com conforme eu fui instruído pelo mestre. Se estiver errado, ele vai assumir a culpa também. Não tem problema que ele vai assumir a culpa também. Então nós temos também isso, apesar de que
você tem o direito de discordar. E muitas vezes opinar o contrário da determinação Claro. geral, mas quem, na regra da vida, entendeu? Na hora de você atuar, você tem que fazer da maneira que estão lhe ordenando. E uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, isso também quando a gente vê, aí jamais, não, dá até para ver o paralelo. Você vê futebol amador, muito amador, ou criançada jogando, né? Não as crianças jamais preparadas, criançada mesmo. Você vê todo mundo correndo atrás da bola, né? Onde a bola vai o time inteiro, né? Os dois times vão inteiros, assim, e não sai jogo, né? Porque o jogo fica truncado, uma bagunça, não Sim, tem jogo. sim. Então, e no jogo da vida, e eu vou comparar o jogo da vida mais com o jogo profissional, com o jogo onde você tem que saber a regra do jogo, e não dá para ficar todo mundo correndo atrás da bola ao mesmo tempo, quando você vai jogar esse jogo, você tem que ter mais cuidado, tem que estar mais atento, você tem que saber onde você está jogando, você tem que saber qual a sua posição naquele campo, porque senão também vira uma bagunça e você acaba não conseguindo administrar para chegar no Portal da Glória, para chegar no lugar onde você quer ter a vitória de verdade. Sim. Administrar essas situações, saber quem você é naquele momento. Se você for o goleiro e sair correndo atrás da bola, alguém vai fazer um gol tão fácil em você que você vai perder o jogo com certeza absoluta. Exato. Então você tem que saber a posição onde você joga nesse jogo que a vida te propõe, né? Esse jogo que a religião e a vida te propõe, o convívio diário te propõe. Porque você tem que jogar bem nessa sua posição, para poder jogar a favor do time, para que o time tenha uma sorte e possa fazer a vitória dele chegando no Portal da Glória, no Portal do Rei, né? Muito legal isso, porque é fato, é fato. Se você jogar errado, você está atrapalhando, tá mais atrapalhando que ajudando. E às vezes nem olhando o outro ou não escutando o outro lado, que às vezes dá com artimanha tentar te enganar. Passa para mim que eu vou fazer, mas o time adversário você perde de repente. Então às vezes a gente escuta o outro lado. Isso que eu estou querendo dizer, comparando na religião. Sim. A vida, a gente tem duas pessoas, duas entidades, né? O lado positivo e o lado negativo, eles estão em conflito, é como se fosse uma batalha, como se fosse um jogo de futebol. Então às vezes você tem que saber que o outro lado ele tem outro propósito. Então não é para escutar o que o outro lado está te falando, porque é contrário do teu propósito. E você levou mais para dentro a discussão, e Sim. essa é uma discussão real, né? Sim. A gente tem o bem lá dentro da gente. Muito legal você trazer essa visão também, porque a gente está falando aqui que você tem ali uma programação que você pode até gostar disso, porque isso aqui reflete aquilo que você tem dentro de você, que é a busca pelo bem num coletivo. Depois a gente está trazendo outra visão, diferente dessa, que na verdade o futebol pode te ensinar como lidar com a vida no dia a dia, porque lá também tem uma instrução de como faz com o coletivo para chegar num portal, numa vitória. E agora eu estou trazendo para um outro lugar, quer dizer, o que dentro de você isso significa? Sim. O que isso aqui, dentro, que a gente está falando do fora, interno, as pessoas, os convívios, os times, as coisas. Mas esse jogo, esse time todo está dentro de você também. Então, tá dentro de você também. E eu acho que esse papel do treinador que a gente está falando aqui, ele é de extrema importância, mas muito importante. Porque Só porque a voto, né? Você tem que ter você tem que ter um oral, você tem que ter um rabino, você tem que ter uma pessoa que vai te orientar. Porque acontece. Te ajuda. E qual que é o papel desse orientador? O papel desse orientador tem que ser uma pessoa que entende realmente da estratégia e sabe que se fizer dessa maneira ou não, a gente vai conquistar. Então o cara que está observando o jogo de fora, entendeu? E é uma pessoa que está te dando as instruções corretas. Muitas vezes na vida acontece da gente próprio achar que se eu tomar este rumo eu vou ganhar. Mas uma pessoa experiente de fora fala, não é assim, meu filho. Não. Não vai dar certo do teu jeito. Tem que fazer assim. Não, mas não vai por mim. Acredite no Rav. Acredite no teu instrutor. Acredite no teu treinador. Entendeu? Um cara que tá te orientando de fora, um cara que estudou isso. Ele não sabe jogar igual você sabe jogar, mas ele tá vendo o teu potencial e sabe o que você pode ser. O que você pode dar de melhor na equipe que você nem vê. Você está sabendo só você próprio. E você está trazendo outro ponto. Cada coisa legal que a gente está falando, Dani. Mas é real. Não, é que olha o que eu vou falar. Pensa o seguinte. O cara, eu não vou falar que ele é corintiano, porque não pode ser. Deve ser palmeirense. Deve ser palmeirense. Mas o cara, palmeirense. Beleza? Okay. O cara é palmeirense. Tem um técnico lá no time dele. Esse técnico do time dele não está indo bem. Não está indo bem. Então, você fica puto, fica bravo, vai perdendo, não tá indo, não tá acontecendo, blá, blá, blá. Desanima a equipe. Aí o técnico, o que eles fazem? Tira o técnico. Certo. Põe outro técnico. Sim. Você deixou de ser palmeirense? Não. Você continua palmeirense, só que sai aquele técnico, entra outro técnico. Esse outro técnico vai fazer você jogar bem. Agora você gosta desse cara, agora você tá achando o máximo, porque ele faz você ganhar. Então esse cara aqui, pô, 10. Tá acontecendo com o Palmeiras inclusive agora. A gente fica, uau, que técnico, uau. Beleza. Pense uma coisa.
Quando você tem uma busca interna tua, e você procura um mestre para você, e se você não procurar um mestre, coitado de você, porque, cara, é difícil. Procura uma pessoa sábia, seja quem for, pode ser um empresário, tá? Não é necessariamente que seja um rabino. Se você tiver alguém que te conduz na tua religião, melhor ainda. Vou falar bem a verdade, que melhor ainda. Porque ele não vai olhar para esse olhar só material, ele vai olhar para os dois lados de você, e que é uma coisa importante. Mas se você eleger esse mestre, esse técnico, e seja um cara que você realmente tem uma chance de confiar nele, e mesmo que amanhã você não confie, também não é um problema. Se você eleger ele agora e de repente tudo bem, mas você não vai abandonar teu time. O teu time ele vai continuar, João, porque dentro de você vai continuar sendo você mesmo, não tem essa. Então, o que eu quero dizer com isso, Dani? Não tem nada de mal de você eleger pessoas que possam te ajudar na vida. Mesmo que amanhã eles errem em algum conselho e que você vai tirar eles da tua vida e trazer outros mestres que possam te ajudar. Ok. Você vai continuar sendo você. Sim. E você vai continuar com seus valores. Sim. Mas ter este mestre, como o judaísmo aconselha que se tenha, Sim. e eu particularmente aconselho também que se tenha, até como empresário, e você tem alguém que possa te ajudar de fato, e você trocar ideias com pessoas isentas. A gente falou isso outro dia, né? Sobre esse negócio de você ter verdadeiros amigos, que você pode abrir o coração mesmo. O mestre é um amigo. Um amigo, você pode... Você é um grande amigo, você vai poder abrir o coração. Um mestre, uma pessoa, vai te conselheiro, vai te julgar e vai te ajudar no teu pensamento. Não vai ter essa coisa. Então, olha só que bonito. Futebol também mostra que quando você põe um técnico no teu time, ganhando ou perdendo, se ele sair, você não deixa de ser do teu time. Sim. Então, não precisa ter medo que nem a técnica, porque o técnico é importante, ele tá vendo de fora. Os caras jogando ali, às vezes eles esquecem, ele não consegue ver, cara. O cara tá correndo pra caramba, ele não tá enxergando tudo que tá acontecendo. Então é bonito a gente ver que o que diz o judaísmo, traga para você um mestre, que isso tem a ver com a prática do futebol, tem a ver com a prática da religião, e Sim. combina a 100%, que você tenha pessoas na tua vida que possam te guiar de verdade, que você tenha coragem de falar para ela até o que você acha que tá errado, sem o medo de ouvir que vai falar pra você tá errado mesmo. Para que aí vai dar zebra. Bonito isso. Outro paralelo, você trouxe outro lugar agora, né? Outra faceta dessa história do futebol e da religião, muito legal, quer dizer, faça para você um técnico, né? E as profissões você tem que ter uma pessoa, principalmente que a pessoa é muito individual e pessoal. E você olha muito o seu mundo. Então é difícil, às vezes, você olhar de uma maneira coletiva. É difícil, não é fácil a pessoa olhar de uma maneira coletiva. Saber qual que é o papel dele numa comunidade, entendeu? Num grupo ou num time. Né? Um time, saber exatamente qual que é o teu papel, entendeu? Como um todo, às vezes é difícil, porque você está focado a você mesmo e você se desprende ou esquece que você está e vira o fominha, e vira o cara que perde, porque você esqueceu do outro. Você perdeu a coletividade. E a gente estava falando da situação onde isso acontece dentro de você, né? Isso não acontece, Dani, o dia inteiro dentro de você. Cara, eu fui enganado. Com 50 anos de idade, fui enganado. Não, 39, né? Desculpa. Fui enganado. Cara, fui enganado. Fui ingênuo. E me falaram, você vai entrar, você vai se ferrar. Eu falei, não sabe o que você está falando. E aí, aconteceu. Se eu tivesse ouvido... Mas você tem que entender que quando as pessoas que têm bom coração olham para você, você tem que obrigatoriamente, principalmente com o que diz dentro de você, com as suas decisões, da sua equipe interna, lutando, o seu time lá dentro, lutando para você andar para frente, que você tem que parar e analisar as coisas que acontecem dentro de você, como um time de futebol, como um técnico. Que vai... É verdade isso. E tem uma história até verídica que conta uma vez. Você sabe que para todo dia de manhã, todo dia nas orações, a gente procura rezar com um quórum de 10 pessoas, que hoje a gente chama de minyan, é um quórum. E conta que certa vez um grande Hassid, ele rezava, só que ele sempre rezava sozinho, enviava falar para ele, e aí, tá escrito, tem que rezar com minyan, tem que rezar com minyan. Ele falou, eu estou rezando com minyan. Falou, que minyan? Os 10 poderes da minha alma, você não pode imaginar como é que eu estou rezando. Quer dizer, o time está dentro. Você não imagina como está difícil. Eu estou rezando com os meus 10 poderes aqui dentro, que eu preciso organizar. Eu estou com 10. Boa, quer dizer, por isso que eu trouxe também o time para dentro, porque a gente tem um bocado de... Nossa, gigante. A gente tem que conciliar os sentimentos aqui dentro, que também é uma bagunça toda. Briga, luta, mestre. E precisa todo mundo jogar no mesmo time, porque se vai 2 para cá, 2 para lá, a gente se quebra por dentro. É verdade. A gente se quebra por dentro. É a pura verdade. E eu acho assim, a gente tem uma coisa que também o futebol fala, né? Joga em casa, fora de casa.
Aí você brinca muito com isso, né? Tô jogando em casa, que a gente vai no Shabbat na tua casa, eles falam, aqui eu posso, tô jogando em casa, aqui tô jogando em casa. É verdade, quer dizer, você tem que saber também, quando você tá naquele lugar onde tem um certo conforto para você de pensamento, de entendimento, de tudo mais, e quando você tá jogando fora de casa, que é um lugar que você não tem o domínio, que você ali talvez seja mais vulnerável. A gente esquece de olhar para isso, porque às vezes jogando fora de casa, você também tem que tomar cuidado. Respeitar. Ele conhece os buracos do campo, você não. Ele conhece os campos, você não. A torcida dele sabe o que faz para te balançar e você não sabe o que eles vão fazer. Por isso, tem que estar focado. Focado é salvar o mundo, em equipe, levar para onde tem que ser, para não se perder. A equipe de dentro e de fora. Tem muita coisa ligada aí com o futebol, né? É só a gente conversar que de repente aparece. Não, e o que eu gostei muito, na verdade, dessa história é o tal mesa redonda futebol debate. Porque se você não der a oportunidade de quando você está jogando, fazer uma discussão sobre as jogadas para ver se você jogou bem ou jogou mal, você também talvez vai repetir uma jogada ruim. Você vai jogar, vai de novo uma outra besteira, porque você não está nem parando para discutir aquilo que você fez de errado naquele momento. E talvez a que você acertou também tenha que ser discutida, porque ela poderia ser melhorada. Sim. Ou você deveria ter tomado um certo cuidado. Então, essa mesa redonda, isso que o judaísmo faz tão bem na Guemará, isso aqui no dia a dia é ouro. E para nós, isso é chamado, isso que você falou, quer dizer, o jeito que você está expondo, assim como um todo na mesa redonda no futebol, e aqui em particular, para cada um na sua vida e dentro de si mesmo, isso é chamado uma autoanálise, uma autoavaliação, uma introspecção. Ah, mas eu joguei assim, foi bom? Podia jogar melhor? Aonde eu errei? Essa introspecção a gente tem no nosso calendário, semanalmente é feito na quinta-feira à noite, mensalmente é sempre feito véspera do primeiro mês do mês seguinte, último dia do mês. Anualmente, nos meses é o mês de Elul, introspecção. A gente tem que parar para poder ver, analisar como é que foi. Meu ano, como é que foi? Rendeu, não rendeu? As estratégias valeram ou não? Tem que mudar, não tem que mudar. Então a nossa mesa redonda é quinta-feira. É muito importante. Quinta-feira de noite é a mesa redonda. O pessoal é terça. Para o pessoal exato. Que jogou a rodada no final de semana. Né? Para nós é quinta-feira. Não, quinta quer dizer antes do Shabbat, né? A última noite antes da sexta-feira, antes do Shabbat quando você tem que parar para refletir. Aliás, todo dia à noite você para dar uma pequena refletida sobre o dia. Essa é a ideia. Cada dia, cada momento. Quer dizer, é importante a pessoa fazer essa autoanálise. É importante. Lembra que a gente também falou em alguns papos cachorros, a gente falou desta importância da gente parar de tempo em tempo e ver se a gente está né, para prosperar, então se a gente está no caminho certo, não está no caminho certo, o que precisa mudar, muda, entendeu? Não ter a humildade de mudar de estratégia. Uma coisa também que o futebol mostra muito bem é que não adianta você botar 12 estrelas no campo que você vai ter um time bom. Isso não é verdade. A gente cansou de ver time de ninguém de nome, absolutamente ninguém de nome, e o time ser campeão. Eles falam, mas não tem ninguém de nome, outro time lá tem todas as estrelas, gasta milhões e não ganhou. Porque o time tem que jogar junto. E isso aqui eu acho que é outra grande lição que o futebol traz dos dois lados. Porque o judaísmo fala, coloca 10 para ter energia, não vai sozinho a energia não rola. Você vai fazer festa? Traz gente. Você vai fazer Shabbat? Traz gente. Você vai fazer o quê? Traz gente, cara. Você tem que... A união faz a força, é comunitário, né? Não é um negócio, a religião fala, se juntem, não se separem. Tem anos de aquilo que é para você juntar, tem que juntar. É para juntar todo mundo, né? A história de todo mundo subia para Jerusalém, para juntar em Jerusalém, porque era obrigatório, era por lei, é obrigatório da lei da Bíblia, lá que você tem que subir lá, todo mundo lá. Peregrinação 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano para se juntar, quer dizer, se juntar é uma obrigação, que mostra no futebol o que significa quando você junta pessoas de qualidade ou sem qualidade, ou pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem, que lutam juntos, que têm uma estratégia bacana e tal, que elas ganham mesmo com o time mais fraco. Então, se você for um cara que souber juntar suas forças, se você for um cara que souber ajudar um bom mestre para poder fazer um técnico para a tua vida. Ah, mas esse técnico eu não gostei. Troca. Eu fui num lugar, eu vou até falar que não é nosso, não tem problema. Fui num padre e não gostei, vai em outro. Não abandona as coisas, vai em outro. Talvez você vai achar alguém que vai te guiar. Você não gostou de um terapeuta? Vai em outro. Você não gostou de um rabino? Vai em outro. Não tem problema. Alguém vai falar a sua língua. Alguém vai fazer seu time jogar bem. Porque no fim da história, ter esse mestre, e desculpa, vou ter que falar de novo, Daniel, a gente é religioso, acredita em Deus, e a gente vai poder sair disso. Equilibrar a parte espiritual é importantíssimo. Porque senão você anda vagando, né?
Você anda vazio, né? É muito difícil. Agora, uma coisa importante dizer nisso que você falou agora, recentemente, quando a pessoa ela submete a um profissional que vai dizer para ele o que ele tem que fazer, então ele tem que estar pronto para escutar. E isso, às vezes, é um grande problema, porque quem te dá tapinha nas costas não é seu amigo, entendeu? Ele não está nem aí para você, ele vai te deixar falhar. Entendeu? Um amigo é aquele que vai te repreender. Então não me troca de profissional rápido e aceite, entendeu? Alguém que está te querendo o teu bem. No mínimo, reflita. No mínimo, No mínimo, reflita. isso é importante. Mas reflita com verdade. Sim. Não, ele fala acredito de mulher. Não. A gente vê muitas brigas de treinador com o jogador que quiser. Hoje, no mundo, você vê, o orgulho é grande, sabe? A cifra fala, a mídia. Você fica holofotes dando o que você faz da tua vida, etc. Sobe na cabeça, e às vezes a pessoa faz besteira. Não, e toda a situação, se você tem autoestima demais, é um problema. Se você tem baixa estima demais, outro problema. Porque você tem baixa estima, você não ouve, você acha que você nunca é público. Você acha que você tem muita estima, então, esse cara não sabe o que fala. Porque você não dá nem oportunidade, nem tem que equalizar, né? Tem que estar bonito, tem que estar em harmonia, você bem em harmonia, aí tem grande chance. Porque se tiver 10 jogadores incríveis e um goleiro horrível, a chance de você tomar gol é enorme, não é? Porque, cara, os 10 são bons, cara, se o goleiro não ajudar, Você sabe que me veio outra coisa na mente, assim, a princípio. Um dos serviços no templo sagrado era de se trazer o incenso. O incenso era o incenso era composto de 11 especiarias. E entre essas 11 especiarias tinha uma que cheirava mal, mas no contexto ficava bom. É isso. Então quando a gente pega equipe, entendeu? Não é, cada um é uma especiaria, mas faz parte de um todo. As especiarias que eram trazidas tinham que ser 11. Elas tinham que ser moídas. A gente fala isso no prefácio da reza, até virar um pozinho, quer dizer, virar uma coisa só, e isso era trazido no altar. Aí ficava uma coisa, um aroma agradável diante de Deus. Você sabe que trouxe, isso é tão legal, vai brotando aqui, né? Quando você fala sobre uma erva que tem cheiro ruim, você não está falando de uma erva estragada. Não. Você está falando de uma erva que é boa, mas tem cheiro ruim. Sim. Então, isso é outra coisa que eu acho que ensina pra gente uma coisa na vida. Você, quando vê uma coisa de cheiro ruim, verifique se ela é estragada. Porque se ela não for estragada, talvez no conjunto, ela vai ser muito positiva. Só que o estragado é ruim, não o que cheira ruim. O que cheira ruim, de repente, não é tão ruim. Na culinária, a gente diz que um prato apreciado, normalmente é um prato agridoce. Agridoce. O que é agridoce? Ele é doce e amargo ao mesmo tempo, quando você mistura os dois, é um negócio muito saboroso. Então o Hassidismo explica isso. O primeiro Rebbe traz esse notário. Agridoce, então você está pegando, olha só, você está pegando uma coisa aparentemente que ele sozinha é muito ruim. Ele é uma coisa, você coloca a pitada certa, ele vira uma coisa maravilhosa. É a gente aproveitar do lado negativo e transformar ele em positivo. Uma coisa muito bonita. Isso a gente aprende da bênção de Isaac. Isaac, quando ele foi abençoar o filho de Jacó, então ele falou, traga manjares. Pô, o senhor de idade precisa de 2 pratos? E manjares. Ele falou, não, o bom e o ruim. Porque a bênção vai vir quando você saber, quando você criar uma equipe, entendeu? De você pegar os bons e os ruins e saber fazer uma coisa que funciona. Né? Interessante. Tem uma... Não é interessante? Sim, vou aqui para um outro caminho aqui também, olha que interessante. Ó. Existe uma dupla sertaneja, essa você até conhece, chama Zezé de Camargo e Luciano. Eles são da velha guarda, na verdade, né? O Zezé de Camargo e Luciano, a história deles é que o Zezé de Camargo era o cantor mesmo, era o top da dupla, eles tinham outro irmão, e esse outro irmão cantava muito bem. Eles eram irmãos e eles cantavam juntos, eles começaram o sucesso juntos. Só que o irmão do Zezé de Camargo morreu. E eles tinham esse terceiro irmão, Luciano. Acho que tinham mais um monte de irmãos, acho que eram 11, se eu não me engano. Mas o terceiro irmão não era cantor, não conseguia cantar e tinha uma voz horrível. E eles tiveram que treinar esse menino, treinar para virar, sabe o que eles viraram? Zezé de Camargo e Luciano. Que foram uma das duplas mais consagradas do Brasil, da velha guarda, tal. Da média guarda, né? Porque tem a velha, da média guarda, vamos chamar de média guarda. Então, quer dizer, esse do cheiro ruim, esse que parece que tem um cheiro ruim,
Se você misturar com o bom e souber trabalhar ele, às vezes ele vai fazer com que a dupla fique perfeita. Então, de novo, vamos falar nesse jogo da luta para você buscar o seu caminho, para você buscar o seu gol. Aliás, falar de gol, eu gosto muito, às vezes o inglês traz a palavra de uma maneira muito diferente da do português, né? O gol em português é só o gol mesmo, né? O gol é o gol lá, faz futebol e trave. Mas o gol em inglês é a meta. A meta, exatamente. É a meta. Então, Propósito. é o propósito, é a meta, é o propósito. Então, esse gol que você tem, que você vai buscar na tua vida, de buscar uma coisa melhor, que o futebol mostra que a equipe pode fazer isso e traz como chama, tanto amor e tanto paixão e esse negócio que você tem. Se você fizer isso com a tua vida, botar teu time para lutar também por esse gol e colocar você numa meta bacana, Portal do Rei, lutar lá dentro com suas forças, lutar por fora com as pessoas que estão do teu lado. Futebol debate, coloca na mesa para fazer a discussão, para você botar isso. Põe um mestre lá, bota teu técnico para te ajudar, porque sozinho é difícil. Você tá vendo o jogo de dentro, pega alguém para ver o jogo de fora, que tenha o mesmo interesse que você, que lute pelo teu time. E se a mãe não gostar dele, tem problema. Tira o cara, põe outro, tá tudo bem também, não tem problema. Cara, mas luta por esse gol, né? Eu acho que o gol, que é a meta obrigatória, é você lutar com o seu time interno, com o seu time externo, seja que você esteja refletindo as coisas de dentro de você, seja que você esteja trazendo esses ensinamentos para dentro de você, mas luta para ir para esse gol do Portal do Rei, né? Leva para a meta real. Bota a verdade nisso aqui. Bota a verdade nessa briga, né? Acho que todo mundo tem um papel num time. Quer dizer, o treinador tem que extrair de todo mundo a beleza que ele tem e o papel que ele tem. O que é necessário para cada um que frequenta a equipe, que faz parte da equipe, é querer. Se você quer de verdade... É o amor pelo time, né? Tem que ter o amor mesmo. Ou que falou, treina. Você vai treinar. Você mostra que você quer. Entendeu? O treinador vai saber exatamente te encaixar no time certo, na escalação certa, porque aqui você treina desta maneira, você é muito bom quando tem essa configuração, etc. Então, tem um trabalho individual, obviamente, de cada um querer e precisa ralar muito. As coisas não vêm nem graça. A gente trouxe isso no nosso episódio falando sobre confiança. Você fala que se o cara construir a confiança e tiver a confiança real, que ele vai conquistar. A chance de conquistar é 99,9%. Estamos falando a mesma coisa agora. Sim. Se você lutar real, bota a realidade, bota a força, bota a energia, acredita. Treina. Você pode virar uma dupla das mais que dá mais sucesso na história da música brasileira. Então, quer dizer, o treino faz parte para o mais fraco. Vence-se a luta, a gente diz que uma luta, quando ela é vencida porque é aquele que acredita nele mesmo. Não é o cara mais forte que vence a luta. Sim. Né? É a história de Davi e Golias, né? Davi tem essa. A gente estava, recentemente, a gente fez também um Papo Caché, que estava com o Deco. O Deco, ele falou maravilhosamente, ele falou, esse cara vai ganhar. Acabou, ele viu naquela pessoa que ele queria e que ele, sabe, então pode ser que o outro é maior, pode ser que o outro, mas eu tô confiante. Quando você está confiante, você vence, entendeu? Você não é sempre o mais forte que vence. É quem está mais confiante que vence. É verdade, é verdade. E eu acho que eu gosto de usar o futebol como uma ferramenta para explicar várias situações empresariais, quando eu uso bastante futebol para isso. Porque eu acho que ele realmente reflete muita coisa do dia a dia, desse negócio do grupo, das pessoas, do gol, mas eu acho que a gente trouxe aqui algumas reflexões da religião e do futebol, porque eu acho importante, porque, gente, quando eu estava fazendo um pouquinho com a Carol os estudos de temas que a gente poderia trazer para falar, e a gente falou, vamos falar de esporte e religião. E eu falei, cara, não vamos falar de futebol mesmo, vamos falar de, cara, no que traz essa paixão, porque eu acho que se a paixão que a pessoa desenvolve por um esporte é tão grande, tanta gente é movido por essa paixão, uns no nível maior, uns no nível menor, eu acho que ele pode refletir sim e trazer para a gente como ensinamento que este futebol existe dentro da gente e no nosso convívio diário todos os dias. Sim. É o mesmo futebol, é o mesmo jogo. Sim. Só basta você querer jogar ele com a mesma paixão, com o mesmo amor que você olha lá na televisão uma vez por semana. Uma vez por semana é mais fácil, né, Dani? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano já não é tão simples. Mas é o nosso jogo. É o nosso jogo, né? É o jogo de salvar o mundo. Verdade.
É verdade. Não é brincadeira isso. Quando É você para verdade. para refletir, né, aquele pronunciamento lá do Rebbe naquele Shabbat Parashat Shmini, lá 26 de Nissan. Começa a falar de Dentro. futebol do nada. Bom, salvar o mundo, pegar a bola, levar para o portão do rei. Né? O negócio é sério, quer dizer, É sério. o propósito é sério. E conta com você. Você faz parte importante, você é um jogador importante. E você pode salvar o mundo. A tua dedicação, junto com os demais, salva o mundo. É muito É sério. verdade isso. É muito bonito. É isso. muito bonito isso. É muito bonito isso. E isso é uma coisa que está sendo discutida hoje, né? Isso é muito forte, essa discussão hoje em dia, de que o ser humano, e de fato quem destrói o mundo. Mas do outro lado, a gente tem que, eu até estava conversando isso, se não foi hoje, foi Sempre ontem. vai ter conflito, sempre vai ter duas equipes, Exato. amigo. Exato. Sempre tem 2 gols. E tem que saber qual parte você quer ser. Dos Dos construtores. que constroem e dos que destroem. Ah, pronto. É isso. O jogo da vida é esse. Esse é o futebol, do mundo. Esse é o futebol do mundo, Então joga com paixão pelo lado dos que querem salvar o mundo, né? Sem dúvida. E o que quer salvar o seu mundo, o mundo do que está do lado do teu lado e o mundo que você vive, né? Faz os 3, que aí você está fazendo a vontade de Deus. Com certeza você está fazendo a vontade de Deus, que é isso que ele rente passa aqui. É para isso que ele te escolheu, por isso que você foi convocado, por isso que você foi. Por isso você está no campo jogando aqui. É, Por isso você está aqui no campo jogando. você foi escalado. Você foi escalado, porra. Você está escalado para isso, na verdade. Nós viemos escalados. Escalado para isso. É lindo. Dentro do teu campo, né? O campo onde você está jogando. É lindo. Joga no seu campo com todo esse amor, toda essa paixão e muito legal. Abino Dani, eu preciso falar para você uma coisa que eu sempre falo, esse é o tema único de todos os episódios. Nosso tempo está acabando, Rabino Dani. Eu sei que realmente é muito pouco. Nós estamos até refletindo se a gente aumenta um pouco o tempo. Não vamos aumentar. 1 hora tá bom para os nossos. Tem gente que fala assim, putz, eu amo, mas eu acho que 1 hora, mas também é o seguinte, não é nem mais e nem menos, é sempre 1 hora. Então você não se preocupa, não sempre vai acabar. Aumenta a 1 hora esteira. Faz mais esteira. Faz mais esteira, exatamente. Tem um monte de gente ouvindo, fazendo esteira no Spotify, muito legal. Faz muito bem desse jeito. A Carol foi buscar. WhatsApp de Miami. Recebi hoje, o cara falou, eu tô chutando agora um jogo. Tá vendo? É isso aí. Aí estou esperando que a Carol tá trazendo as nossas cervejinhas. Que a gente faça o nosso Lechaim final aqui, porque essa é a nossa assinatura. Essa é a assinatura final do nosso programa. Então nós vamos chegando ao fim de mais um Papo Kasher. Sei que foi muito rápido e muito delicioso, para a gente também foi, a gente gostou muito de fazer esse tema. Conseguimos trazer aqui uma analogia de que o futebol tem tudo a ver com a religião, inclusive com a Sihá do Rebbe de Lubavitch completa falando sobre o assunto. É inacreditável. Espero que vocês tenham gostado. Nós deixamos aí nosso conteúdo do Spotify, no YouTube, no Instagram. E a gente estará de volta na semana que vem, terça-feira, 20h30 da noite, com mais um episódio do Papo Kasher. Espero que tenham gostado. Esperamos vocês na semana que vem. Indiquem para amigos e inimigos, Rabino Dani, que inimigos depois podem virar amigos, até depois que venha o episódio, que você vai falar, um cara que indica isso não pode ser meu inimigo. Aí, de repente, ele já vai virar amigo logo na sequência. Com agradecimentos a BSR Coworking, Rabino Dani. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts e levar conteúdo de qualidade para todos vocês. Lechaim, Rabino Dani. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Amém. E vamos lá.